Olá, belas e femininas! Fran por aqui e a nossa aula de hoje é sobre o propósito de ser mulher. Com certeza você já deve ter se perguntado qual era o seu propósito, e é para descobrir isso que nós estamos aqui hoje. Eu quero que você se lembre de como estão as mulheres, a grande parte das mulheres. A gente não consegue falar por todas, a gente não consegue observar todas as pessoas, todas as mulheres, mas com certeza a gente consegue observar a grande maioria. Se você entrar no celular, se você entrar no TikTok, se você entrar no Instagram, etc., você vai ver a quantidade de mulheres que está agindo como se fosse uma mercadoria, como se fosse um objeto, como se estivesse exposta numa vitrine de açougue para que as pessoas escolham o melhor e o mais bonito pedaço de carne. Eu acho que você já deve ter notado essa carência também exacerbada de querer receber elogios a todo custo, e esse elogio, essa falta que essa mulher da pós-modernidade ela sente, ela quer receber, ela quer preencher através desses elogios elogios que aparecem para ela quando ela se expõe de uma forma depreciativa, de uma forma vulgar. Então, a gente com certeza repara, a gente consegue reparar nesse tipo de comportamento. A mulher, ela recebeu a missão de preservar a pureza, a piedade e a beleza. Só que ela se desviou dessa missão. E você vai entender por que isso aconteceu nessa aula. Essa mulher da modernidade, ela começou a invejar os piores homens. Ela começou a querer viver como os homens mais perversos vivem. E eu não estou falando de bons e honrosos homens, de homens de caráteres. Eu não estou falando desses homens, eu estou falando que elas começaram a olhar para os piores homens, os homens mais imorais, e elas decidiram lutar pelo direito de serem iguais a eles, de terem essa liberdade, o que elas chamam de liberdade sexual. E tudo começa com a revolução sexual. A revolução sexual é um movimento que remodelou, modificou, transformou a cultura da nossa sociedade. Antigamente, a mulher ela era sinônimo de pureza, sinônimo de modéstia, sinônimo de beleza, sinônimo de preservar a moralidade nesse mundo, a guardiã das belas e boas coisas. Com a revolução sexual que aconteceu ali, mais precisamente na década de 60 e de 70, essa mulher ela começou a ouvir as mentiras daquelas líderes da revolução sexual, que eram as feministas. Naquela época existiu uma líder feminista muito forte chamada Margaret Sanger. Essa mulher, que também era enfermeira, ela começou a distribuir folhetos acerca de educação sexual para mulheres. Vamos dizer, a produção de conteúdo da época, que era através de folhetinhos e jornal, etc. Ela começou a produzir esse conteúdo e várias mulheres começaram a entrar naquele pensamento delas. Basicamente, o que ela dizia era que as mulheres deveriam ter o direito de transar com quem quisesse e não engravidar. Por que que só os homens têm esse direito? Presta bem atenção nisso, o quanto isso é grave, porque isso demonstra uma rebeldia no coração, um coração rebelde, um coração no extremo oposto das boas virtudes que fazem com que uma mulher seja de fato uma boa
mulher. Então, essa rebeldia, essa rebelião contra o fato de não poder transar com qualquer e todo homem, também é uma rebeldia contra o próprio Deus, porque foi Deus que criou a mulher dessa forma. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas a mulher, ela fica fértil pouquíssimos dias no mês, pouquíssimos dias. Já o homem fica fértil todos os dias. Então, todos os dias o homem ele consegue plantar a sementinha, mas a mulher apenas em alguns dias ali do ciclo dela, mais especificamente entre o 12º ou 14º dia pós-menstruação. Então, desceu sua menstruação hoje, é o primeiro dia, esse então é o primeiro dia. No 12º, 14º, por ali. Fran, como que eu sei que eu estou no meu período ovulatório para poder engravidar? Geralmente você vai ver uma diferença no toque na sua pepeca no dia que você estiver realmente ovulando, que dura ali mais ou menos 24 horas, vai ter um aspecto de clara de ovo e elástico. Se você começar a se reparar, você fazer o toque, foi no banheiro, fez xixi, ver se tem aquele aspecto de clara de ovo, transparente, elástico, é ali naquele dia. Para mim, geralmente é no 13º dia que vem esse período ovulatório. E por que eu tô te contando isso? Porque é mais do que um crime. Esses dias eu até li um post no Instagram do Dr. William, que ele é totalmente contra o anticoncepcional. Dr. William Araújo, com 2 L's. E aí ele fez aqui um post dizendo: as mulheres só podem engravidar durante 6 dias por mês. Você pode acompanhar isso naturalmente, ou seja, fazendo esse tipo de toque, analisando a sua secreção. É crime um médico prescrever anticoncepcionais sem dizer isso às mulheres. E eu comentei nesse post e eu disse o seguinte: na minha opinião, é mais do que crime. É algo muito pior. O que é pior do que um crime? A imoralidade. É imoral a sociedade tratar o anticoncepcional como algo supernatural, porque faz muito mal para a mulher, muito mal para a mulher. E o anticoncepcional ele começou a ser fabricado com a liderança da Margaret Sanger, essa feminista em 1960 e pouquinhos. Lá em 1970, o anticoncepcional ele já tinha sido liberado. Antes, a Margaret Sanger foi até presa por causa disso, pelo anticoncepcional, pela criação ali junto com a indústria que criou. Na verdade, não foi pela criação que ela foi presa, mas ela foi presa por distribuir esse tipo de conteúdo e essas pílulas para as mulheres. E o que ela fazia? Ela distribuía para mulheres negras do bairro Brooklyn, dos Estados Unidos, tá? Muitas pessoas falam, muitos estudiosos, que ela era uma eugenista. O que é uma eugenista? É exatamente aquilo que o Hitler foi, que ele quer separar quem vive e quem morre. Então, na cabeça dela, aquelas mulheres pretas eram mulheres muito pobres e não podiam ter filho, porque isso ia ser uma coisa ruim. Então, seria assim: a pessoa que não tem condição não vai ter filho. Isso é um pensamento racista, além de tudo, discriminatório também. É um pensamento eugenista, como se a pessoa fosse Deus ou deusa para determinar quem vive ou quem morre. Você morre, você vive. Então, e os efeitos do anticoncepcional, conforme a gente pode ver na bula, eles são abortivos, porque o hormônio ele tem esse poder de poder cessar
de interromper aquela vida bem ali no comecinho. Tem até um livro que fala sobre isso, que é o livro Abortos Ocultos. Fui ali pegar o livro para vocês, que fala, é esse daqui, Abortos Ocultos. Ele conta como a pílula anticoncepcional, ela sim, ela é abortiva, tá? Então, por que eu tô contando tudo isso? Olha, de todo o coração, minha amiga, presta atenção. Eu não quero que você pense que eu quero impor alguma coisa sobre a sua vida. Eu quero revelar o outro lado da moeda para você. E por que que eu estou te contando essa história? Porque ela é o princípio da revolução sexual. Tudo fica pior. A vida, ela é como uma escadinha. Ou as coisas vão melhorando, né? Ou elas vão piorando em determinados aspectos. Se você não cuida de um jardim, se você não rega aquele jardim, aquelas flores elas tendem a ficar mortas, feias, elas não estão sendo. E é dali para pior, certo? Na nossa vida feminina também é assim. E eu penso até que é como se realmente fosse uma flor que existia, a mulher era como uma flor de bela, não no sentido só da beleza ordinária, que é a beleza da flor, da contemplação, dela ser aquela coisa linda, mas também na beleza extraordinária, ou seja, na beleza das virtudes. A mulher era sinônimo de bondade. Inclusive, eu não sei se você sabe, vou te contar até uma curiosidade. A pepeca, o órgão genital feminino, ele é fechado, ele é para dentro. Já o órgão sexual masculino, ele é para fora. Esse livro aqui fala um pouco sobre isso que eu estou dizendo, chama O Privilégio de Ser Mulher. Dentro do meu clube de leitura, a gente já leu ele, tem a minha análise, para quem é membro anual. E o que está falando nessa parte? O quanto a simbologia do órgão feminino e do órgão masculino importa. Todas as coisas criadas, elas não foram criadas por um mero acaso. Tudo o que a gente vê, tudo que a gente vislumbra, tudo que acontece, o nosso corpo, o nosso cabelo, os nossos traços, mesmo que uma mulher ela seja careca, você consegue discernir que ela é uma mulher e que aquele homem que tem cabelo grande é um homem, você consegue discernir. Porque todas as coisas criadas, elas foram criadas para um propósito, para algo, certo? Então, o órgão feminino ele é para dentro. Isso tem uma simbologia muito especial, que é o seguinte: a mulher, ela é a guardiã, então ela precisa preservar as coisas puras desse mundo. Ela precisa se guardar, ela não pode se entregar para qualquer pessoa, porque ela vai se machucar. Ela não foi criada para isso, ela foi criada para preservar a moralidade, as coisas boas nesse mundo. Depois, voltando aqui, do que aconteceu com a criação da pílula anticoncepcional ali em 60. Em 70 teve então a liberação do aborto. Lembra que eu falei que as coisas só vão piorando se você não cuida daquele jardim, aquele jardim, ele vai começar a morrer, aquela flor vai começar a secar e as coisas vão ficar feias. Bom, o que aconteceu foi que em 1970 e poucos teve a liberação do aborto nos Estados Unidos. Pois é, as coisas sempre vão piorando. Hoje em dia, alguns meses atrás, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, até então, havia sido revogada essa liberação do aborto nos Estados Unidos, porque foi provado que a protagonista do caso
que tinha dito que o marido tinha estuprado e que por isso ela queria abortar, ela disse que se arrependeu amargamente, que ela não conseguia dormir, que o marido dela não tinha feito isso, que ela realmente ela queria abortar e que não era nada daquilo, e que ela, se ela pudesse voltar atrás no tempo, ela teria voltado, enfim. O que isso prova para a gente também, uma coisa bem importante, o que isso nos diz? Que essa própria mulher, ela foi contra a essência de bondade e de pureza dela. Ela corroborou para que milhares e milhões e milhões de bebês fossem assassinados nas próximas décadas. Todos os anos, milhões de bebês são assassinados. Imagina somando isso há tantos anos, tantas décadas que essa lei foi autorizada. Imagina só o quanto de bebê que morreu. Então, essa mulher, ela se sentiu péssima, ela se arrependeu, ela chorou, ela deu entrevista, ela ficou amargurada. Então, ela foi contra a sua própria essência, essa mulher. E ir contra a sua própria essência é uma das coisas mais que adoecem a mulher. Não é à toa que a mulher, nos dias de hoje, ela está tendo mais depressão, 2 vezes mais, o dobro de depressão do que os homens. Porque foi dado à mulher essa missão de preservar as coisas puras, a bondade nesse mundo, e elas vieram com essa inveja, essa rebeldia no coração, inveja dos piores homens que podiam transar sem engravidar. E a questão da pílula anticoncepcional, ela tira até a responsabilidade masculina atual, porque o cara nem imagina que a mulher pode engravidar, então ele faz sexo com ela e ele não se passa na cabeça dele que ele pode vir a ser pai. Ele não está numa condição de assumir aquilo. Ele quer assumir o bem bom, que é o sexo, o prazer, mas ele não vai querer assumir o filho. Claro que eu estou fazendo aqui uma generalização, que é uma questão de tornar geral algo da sociedade. Tem as exceções, claro, mas em regra geral, esse comportamento pró-revolução sexual, de transar com qualquer um, de se abrir para qualquer um, ele traz muito mais benefícios para homens ruins do que para as mulheres, compreendem? Então, essa é a sua verdadeira missão. Esse é o seu propósito como mulher. Ser a guardiã. O que é guardiã? É guardar, preservar através da sua vida, através da sua essência, através da sua vestimenta, através dos seus frutos, tudo o que é puro e belo. E eu quero aproveitar para contar um pouquinho para você da minha história, porque a gente vai fazer um exercício que você vai precisar olhar para a sua história também nessa aula, para que a gente consiga resgatar a sua feminilidade. Eu aprendi a odiar flores, eu aprendi a buscar pelo poder, a ser poderosa, eu aprendi a trabalhar da maneira mais masculina possível. Eu trabalhei tanto a ponto de ficar com estafa mental, ansiedade, tive várias doenças, queda no meu cabelo. Hoje em dia, meu cabelo tá na sua melhor versão, vamos dizer assim. As minhas seguidoras elogiam. Esse cabelo, gente, ele só está bonito. Claro, né? Tenho várias instruções para vocês sobre cabelos. E a gente vai ter aula sobre a beleza ordinária, a gente vai falar sobre cabelo, etc. Mas eu quero dizer que quando eu era toda empoderada, meu cabelo vivia caindo, meu cabelo ficava ralo. E aí eu penteava e caía, eu ficava desesperada, eu chorava, eu falava pro meu marido, meu Deus, eu tô ficando sem cabelo. Por quê? Porque foi na minha pior fase, a minha fase que eu buscava mais dinheiro, mais trabalho,
Não tem nenhum problema você querer enriquecer, ficar próspera, mas tem todo o problema se você fizer todas essas coisas longe da sua essência feminina, se você fizer essas coisas não respeitando a sua essência feminina. Eu vi uma vez a minha mãe recebeu flores do meu pai e ela pegou aquele buquê de flores e ela jogou no chão e tudo se desmantelou. E aquilo me marcou muito. Eu nunca gostei de flores por aquilo. Minha mãe falava, flor não serve para nada. Como não? A flor, ela diz por si só, ela é bela, ela é para ser contemplada. Se você não tem esse olhar para o belo, significa que você está muito longe do seu feminino. E na aula que vem a gente vai aprender mais sobre isso. Então eu quero que você entenda que muito provavelmente você não tenha aprendido a ser mulher de verdade. Você não tenha aprendido a agir de acordo com a sua essência feminina. E graças a Deus que hoje você pode retomar isso na sua vida. Também uma coisa bem importante de se falar para que você faça o exercício que eu vou propor nessa aula, para que você encontre esse propósito. Você já descobriu o que é o propósito da mulher, mas você precisa encontrar de fato dentro do seu coração. Você precisa se encontrar com essa essência. E por isso você vai fazer um exercício. E antes de você fazer o exercício, é importante que você entenda algumas teorias. Então, a primeira teoria é essa daqui. A falta de amor de mãe, porque a mãe ela foi chamada para nutrir a criança, mas a ausência paterna. Lembrando que a ausência paterna não é quando o cara abandona a família ou abandona o filho, a esposa, não. A ausência, não só isso. A ausência paterna, ela significa quando o pai, ele está presente de corpo, mas ele não está presente de alma. Então ele fica com o filho, mas ele fica no celular, ele fica aqui, ó, tic, 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 não sai daqui. Ele não educa aquela criança, ele não exerce influência sobre a vida daquela criança, ele não leva aquela criança a ser melhor, uma pessoa melhor, a se desenvolver, ele não educa, ele não molda aquela criança. Isso é ausência paterna. E materna também. Mas eu quero te dizer que a soma desses dois fatores, ou seja, se você teve uma mãe muito fria, uma mãe no seu polo muito masculino, se você teve uma mãe que ela era assim com você, muito provável, ou se você não teve mãe, somando essas duas coisas, muito provavelmente você se tornou uma mulher guerreira, empoderada, machona, porque você pensou, é a única forma que eu tenho de sobreviver. Eu sei exatamente o que você pensou, porque eu também pensei isso. É a única forma que eu tenho de ficar segura. Como que eu não vou ser assim? Como que eu vou poder, como que eu poderia ser de outra forma? Como que eu poderia ser leve? Como que eu poderia conseguir nutrir a mim mesma como um ser feminino? Como que eu poderei nutrir uma criança? Pode ser que até você não queira ser mãe por causa disso, porque você se sente dessa forma, incapaz de conseguir olhar para os seus sentimentos, de conseguir olhar para a sua essência de fêmea. Então você se tornou rígida, você se tornou guerreira, como se estivesse guerreando com as situações, com as pessoas, com o seu marido o tempo todo. Viver assim é muito pesado. A sua mãe não te nutriu e não te ensinou a nutrir. É a mãe que literalmente nutre o bebê quando ele está se formando, não é isso? Na barriga? Ela também deve nutri-lo com amor e educação pelos próximos anos de vida dele, até que ele se torne adulto e possa agora, já completo, voar com as próprias asas. O que acontece também, um dos efeitos desse tipo de mulher é que ela é uma mulher tão carente, que ela não faz com que o filho dela se torne verdadeiramente homem ou a menina se torne verdadeiramente mulher, porque ela quer que eles fiquem sempre nas asinhas. Ela não quer que eles casem, ela não quer que eles virem adultos. Então, uma mulher assim, ela vai virar também uma mãe dependente emocional dos seus filhos. Atenção, tá?
Famílias desequilibradas geram crianças desequilibradas. E o que é esse desequilíbrio? É quando o homem não exerce o papel dele masculino, seja na sociedade, seja como solteiro, seja como na família. Aqui a gente está falando sobre família, né? Famílias desequilibradas. Mas eu quero que você entenda que esse desequilíbrio também ele vem na vida de um homem que não sabe exercer a sua masculinidade. E esse desequilíbrio vem para a mulher que também não sabe exercer a sua masculinidade, seja na vida familiar, como esposa, dona de casa, como mãe, etc., ou seja, em qualquer âmbito da sua vida. Então, quando você não sabe viver como mulher ou viver como homem, você se torna um ser desequilibrado. E esse desequilíbrio, ele se mostra em várias áreas da sua vida porque você acaba tomando decisões muito erradas, tá? Você acaba tomando decisões que não são sábias. Eu vivi por muitos anos fazendo palestras, eu fazia palestras de empreendedorismo feminino. Eu tenho uma escola de empreendedorismo digital, que é a Escola Social Media. Eu não sei se você sabe, mas posso te contar melhor depois sobre isso. No meu Instagram eu sempre falo e tudo mais. Mas por que eu tô te contando isso? Porque eu vivi por 2 anos especificamente dando palestra para muita gente. E aquilo me deixava muito, muito, muito cansada. Como se eu tivesse zero energia depois que eu saísse daquela palestra. Então eu descobri que trabalhar na minha casa e fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó, você está aqui no meu escritório na minha casa. Esse é o melhor jeito que eu encontrei de viver a minha essência feminina. Por quê? Porque eu não preciso ficar eu não estou dizendo, claro, que você não deva fazer isso, que você não deva se tornar palestrante. Eu estou dizendo que, com essa jornada que você está entrando, de resgatar a sua feminilidade, de você se tornar bela e feminina, você muito provavelmente vai encontrar um equilíbrio na sua vida. E eu encontrei o meu equilíbrio. Pode ser que a sua forma de equilibrar o seu feminino, de se tornar uma mulher, e equilibrar o seu feminino seja outra. Mas com certeza nós mulheres, nós temos, por termos a mesma essência, nós teremos anseios muito parecidos. Nós teremos muitas situações parecidas. Mas eu quero que você saiba que o importante para você resgatar a sua feminilidade, é que você olhe para a sua história, olhe para a sua essência, para você encontrar o seu equilíbrio como mulher. Eu até seguia uma moça que ela dizia que ela. E eu até já pensei assim por um tempo, que ela era mesmo desequilibrada em algumas áreas porque ela não acreditava nesse equilíbrio, que ela tinha que trabalhar mesmo feito homem. E eu já passei por isso. E eu sei que não é viável, porque eu adoeci, tive vários problemas e com base em tudo o que a gente vê relacionado aos dados, a gente percebe que a mulher moderna, ela é uma mulher que tem sofrido muito. E ela tem sofrido muito justamente por estar vivendo ao contrário daquilo que lhe faria verdadeiramente realizada, plena, feliz. Compreende? Exercício, então, você vai pegar um caderno, claro. Então, indiquei 2 livros para vocês nessa aula, né? Privilégio de Ser Mulher e Abortos Ocultos. Para quem quiser, eu tenho uma livraria também. Vou até deixar o link da minha livraria para vocês. Eu não sei se você tem um caderno, mas é importante você ter um caderno para você anotar tudo do Bela e Feminina. E o exercício é que você anote todas as situações que você já passou na sua vida que possam ter corroborado para que você se tornasse essa mulher. Talvez uma mulher muito rígida, talvez uma mulher muito estourada, talvez uma mulher muito triste, talvez uma mulher muito ansiosa. Tudo que você vive hoje tem uma origem em algum lugar.
Eu lembro muito bem da minha infância, eu lembro tudo que eu passei, eu lembro que minha mãe chegava, os meus pais brigavam de madrugada. Isso fez com que eu me tornasse uma mulher extremamente ansiosa, porque eu sempre achava que algo ruim iria acontecer. Porque, de fato, algo ruim sempre acontecia dentro do meu lar. Então, é importante que você visualize, analise a sua própria história. Não existe nada tão poderoso quanto você conseguir identificar quais foram os fatos, as situações que você passou, que corroboraram para o teu comportamento atual, para que você vivesse longe do teu feminino, para que você vivesse de uma forma desequilibrada, ou de uma forma difícil, etc. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.